objetivo de mostrar na prática como se opera uma venda coberta, mas não em um único vencimento, e sim ao longo de vários vencimentos. Em março desse ano eu montei uma operação com o Itaú, eu venho acompanhando desde então, e é sobre essa operação que eu vou falar no vídeo de hoje. Meu nome é Daniel Correa e eu invisto em ações e opções desde 2006. Nada melhor do que a prática para a gente aprender a fazer alguma coisa bem, para a gente entender exatamente como funciona e encontrar os atalhos. A teoria da venda coberta ela é absolutamente simples. Você tem uma quantidade de ações, você vende opções na mesma quantidade em determinado strike. Mas e na prática? Como fazer isso na prática? Pensando em mostrar isso, meu conhecimento acumulado em mais de 15 anos fazendo essa operação, eu montei essa operação com o Itaú de forma que o objetivo é que eu tenha mais ações no final do período do que se eu não fizesse venda coberta em Itaú. Então eu não vou comparar a minha carteira com o Ibovespa, com o CDI, com nada disso. Eu vou comparar a minha carteira fazendo venda coberta com o Itaú sem fazer venda coberta e reinvestindo os dividendos. Se você ficar até o final, você vai entender exatamente como é que está a operação e como é o meu conceito de operação. E se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, não esquece de ativar o sininho para que toda vez que eu soltar um vídeo você possa acompanhar o desenrolar da operação. E se você gostar desse vídeo, por favor, deixa o like aqui que ajuda o YouTube a entregar para mais e mais pessoas que têm os mesmos interesses que nós. E por fim, antes de eu começar a falar da operação em si, deixa aqui nos comentários o que você acha da venda coberta, se você tem dificuldade, se você tem facilidade, qual que é o papel que você acha o mais fácil de fazer venda coberta. Se for o caso, eu vou gravar um vídeo só com operações de venda coberta no papel que tiver mais citações aqui nos comentários. E eu vou começar falando agora de como eu abri a série anterior, que foi a série H. Eu fiz a rolagem da série H para a série I exatamente onde está esse tracejado azul, que é no dia 10. Então vocês podem ver que depois que eu fiz essa rolagem aqui, o papel subiu bastante e eu já estava exprimido porque o papel já tinha feito uma zona de acúmulo aqui embaixo e depois disparou, pegando a minha venda. Então, como é que foram os números daquele momento? O papel no dia 10/8 estava em 26,22, eu recomprei a opção H253 por 1,08. Se você quiser entender o que aconteceu antes disso, eu vou deixar o card aqui para você acompanhar a última operação que eu tinha feito, como é que tinha sido a abertura da série H e também o fechamento, mas eu vou sempre abordar a abertura da série que eu estiver falando, ou seja, estou falando daí, eu vou abordar a abertura daí, o fechamento daí, para vocês entenderem o que aconteceu daí, e já vou falar da J. Então eu recomprei H253 por 1,08 e eu vendi fugindo a I279 por 28,57. Naquele momento eu peguei uma taxa bruta de 0,76 e coloquei lá a distância a 9% do papel. Então ficou desse jeito. Toda vez que eu vou fazer uma venda, eu sempre coloco ela bem longe do papel, para que as variações do mercado fiquem abaixo do meu strike vendido e eu não tenha que, em primeiro lugar, ficar mexendo nessa operação muitas vezes, porque isso acaba com a lucratividade, e também que eu tenha uma margem de segurança de forma que o papel possa subir sem atingir a minha venda. É claro que você tem a seu favor o fato de o papel poucas vezes subir 9% num único vencimento, ainda mais Itaú, e pegar você. O problema é que vocês viram, eu vendi por 20 centavos uma opção, então o prêmio que eu recebi é baixo. E quando eu perco, vocês viram que eu perdi 1,08, eu recomprei a opção por 1,08. Então, quando a gente vende muito ATM, a gente sempre paga muito mais do que recebeu, quando perde uma opção, quando tem que sair correndo por causa do strike que foi superado pelo papel. Já quem opta por vender mais próximo do papel, e eu comecei fazendo esse tipo de operação, você recebe um prêmio muito maior, ou seja, você vai receber lá 40, 50, 60 centavos, só que você vai ser pego muito mais vezes. Acontece que se você tiver que sair dessa opção, vamos supor que ela esteja 1,20, você só está perdendo, vamos supor, 60 centavos. Então você está perdendo uma venda. Entendeu? No caso dessa venda que eu fiz, eu vendi por 1,08, voltando aqui, eu recomprei por 1,08 e vendi por 20, então eu perdi ali mais do que 5 vendas. Mas tudo bem, a minha estratégia é sempre me manter longe do papel, porque eu sei na pele que muitas vezes o papel vai passar do strike e vai descer. Só que vai ter uma vez que ele vai passar o strike e nunca
nunca mais ele vai descer. E eu não posso ficar exposto nessa situação, porque daí acabou o objetivo da venda coberta, que é ficar remunerando o papel longe do dinheiro. Então, voltando para a operação em si, eu estava vendido na I279, que vocês podem ver a linha tracejada aqui, e acontece que o papel simplesmente não chegou nem perto do meu strike, e eu optei por, no dia 8 de setembro, zerar essa operação por 7 centavos. Aí você pergunta para mim assim, olha, você vendeu uma opção de 20 centavos, você recompra por 7, você ganhou ali ínfimos 0,42%. Por que você fez essa operação? E eu te respondo, pela relação risco-retorno. O meu strike estava a menos de 7% do papel, chegando no vencimento. Se esse papel acontece qualquer coisa, o Bolsonaro dispara nas pesquisas, se o Banco Itaú é adquirido por algum outro, qualquer coisa, eu perco esse dinheiro que estava indo para o meu bolso e sento na graxa. Então, quando a opção começa a ficar com muito gama, muito poder explosivo, ou seja, papel, qualquer variação explode ela, eu saio. Porque o meu objetivo, o meu compromisso é longo prazo. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é a perder. E nesse caso nem foi perder. Acontece que o papel ficou lá, ficou enrolando, eu saí. E por que eu saí? Mais um motivo. Porque apareceu uma oportunidade excelente de eu maximizar o meu ganho. Porque quando eu zerei essa operação, eu já logo fui para J302, que tinha o strike 29,54 pagando 39 centavos, ou seja, a minha taxa bruta, que no vencimento anterior era de 0,76%, o máximo que eu poderia ganhar, eu fui para 1,46%. Eu praticamente dobrei a taxa bruta. Então, o que eu fiz? Eu saí do risco desse vencimento, coloquei aqueles míseros 13 centavos no bolso e fui para uma opção gordona. E para onde eu fui? Dá uma olhada no gráfico. Novamente, essa linha tracejada é onde eu zerei. E nota onde está o meu novo strike. Então, eu saí de uma opção que tinha 7 centavos para ganhar, fui para uma opção que tem 40 centavos para ganhar. Imagina o seguinte, que o papel naquela posição, que tinha 7 centavos, porque eu zerei por 7, se ele cai 3%. Quanto essa opção ia estar valendo? 3 centavos? Eu ganhei 4. E a opção que eu fui agora, que eu vendi por 39, quanto ela ia estar valendo? 30 centavos? Então eu deixei de ganhar 4 numa, para ganhar 9 centavos na outra. Quando você vai fazer uma rolagem, você tem que ter sempre em mente quanto você está abrindo mão de um VE aqui para ir para um outro VE, ou seja, maximizar o poder de remuneração da tua carteira. Eu fui para uma opção que tinha 39 centavos de VE, gorda, maravilha. Se o papel desaba, eu tenho 39 centavos de VE para me proteger, para me remunerar. E na que eu estava, tinha 7 centavos. Então, naquele momento, acabou aquela operação para mim. Apareceu a oportunidade da rolagem. Eu fui, diminuí o risco e saí de um baixo VE, que eu já tinha rolado para um VE baixo, porque estava numa situação diferente de mercado. Então, extingui aquela operação, colocando um pouquinho no bolso e fui para uma opção bem mais longe, sempre chutando distância, sempre chutando longe do papel. E agora, antes de eu entrar e mostrar para vocês como está a operação completa, strike a strike que eu vendi, eu vou mostrar só na minha planilha para vocês entenderem. Então, vocês podem ver aqui que na remuneração líquida total da H, eu ganhei 0,39%, isso já está descontado o imposto de renda, só que eu abri uma baita operação na I com uma distância do papel de 10,3% e uma remuneração bruta de 1,5%. E o meu caixa está da seguinte forma, já considerando os dividendos e essa rolagem aqui, que eu coloquei no caixa R$320, eu tenho 2.315. Eu poderia ter comprado ações ao longo do caminho, para eu ter um pouquinho mais de dividendos e etc. Só que eu gosto de deixar dinheiro em caixa para eu não ter medo de fazer uma rolagem quando eu precisar. A pior coisa que pode acontecer é você ficar preso numa rolagem porque você não tem caixa ou porque você já entendeu aquela venda como sendo sua e você não quer se desfazer dela. A hora que você tem o dinheiro em caixa, fica muito mais fácil você ir lá, recomprar e já fazer a rolagem. A partir do momento que eu tiver ali uns 500, 600 reais de sobra para eu comprar um lote de 100 ações, é o que eu vou fazer. E a operação em si, total, está dessa forma aqui. Vocês podem notar que dos 7 strikes que eu vendi, eu perdi apenas 2. Eu perdi na D266 e eu perdi na H253. Porém,
é aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente perde valores mais relevantes do que quando a gente ganha. Então essa é a grande função do operador. Como é que ele vai manejar isso? Embora eu esteja perdendo no total aqui R$250, eu ainda tenho essa operação da J, que não está aqui, que tem 390 a ser ganho, porque eu vendi por 39 centavos. Ou seja, se essa operação dá certo, eu já recupero o valor e passo na frente de novo no campo positivo. Então, o operador tem que estar sempre ligado para tomar os menores prejuízos possíveis. E quando o papel sobe, passa o strike dele e cai, e ele se acha um bom operador, não sei se é isso mesmo. Porque nesse cenário, tudo que ele teve foi uma boa participação da sorte. Ah, mas eu sabia que o papel ia cair. Pô, será que você sabia? Se você sabia, por que você não vendeu mais um pouquinho então? Por que você não comprou umas puts? Então, sabe, não é assim. Então, faz parte do operador impedir que a sua carteira de ações tome ferros grandes. E para isso você tem que sair quando a operação começa a passar o teu strike. E o gráfico agora mostra exatamente a diferença entre a operação com venda coberta e a operação que não tem venda coberta e só reinveste dividendos. A operação que só reinveste dividendos, ela vai aplicando toda vez que pinga dividendos, o que faz que num cenário onde o papel pague mais dividendo, ela receba mais dividendos, porque eu ainda não inteirei a compra de novas ações, e também faz com que quando tenha perda nas opções, isso se reflita, que foi quando justamente a linha laranja ultrapassou aqui com força a linha azul. Mas vocês podem ver que ela é até lá o dia 30 de junho, dia 31 de julho, eu estava na frente ainda da operação sem venda coberta. Acontece que o papel deu essa disparada toda e aí não tem como você não perder numa operação com venda coberta. Então tenha sempre em mente o seguinte, a venda coberta tem cenários onde você vai perder. Vão ter situações onde você vai perder e faz parte do operador perder o menor valor possível. Eu estou chegando agora ao final do vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, eu te agradeço muito pela sua audiência. Muito obrigado mais uma vez. Valeu!